Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, hoje eu quero mandar um abraço especial ao seu João do Bela Vista, lá de São Geraldo do Araguaia. Hoje eu estive visitando a cidade de Pissarra, lá com meu irmão Rosendo, com meu grande amigo Padre Gilberto. Também estive em São Geraldo com meu grande amigo Celso Humilde, que é coordenador do Texto dos Homens lá em São Geraldo. Estive com o Padre Domilson, encontrei de relance o Padre Ilvio, e o Celso me falou que tinha esse senhor, o seu João do Bela Vista, que eu não conheço, infelizmente, mas que queria muito me conhecer. E quando eu fosse em São Geraldo, que o Celso me levasse até ele, que ele queria me conhecer, porque ele assiste todos os dias as nossas reflexões aqui no nosso canal Palavra da Salvação. Infelizmente, quando eu fui lá na loja dele, ele estava para a fazenda, tinha ido lá levar uma mercadoria na sua fazenda. Mas fica aqui, seu João do Bela Vista, o meu abraço ao senhor e quero lhe fazer um convite. Dia 19 é o 8º Congresso Diocesano do Texto dos Homens, lá na cidade de Redenção. E virá uma caravana muito grande dos meus irmãos do Texto dos Homens de São Geraldo e de Pissarra também. E eu quero fazer o convite para a gente poder se encontrar lá em Redenção, no 8º Congresso Diocesano do Texto dos Homens. Será uma grande alegria conhecer o Senhor e recebê-lo lá no 8º Congresso Diocesano do Texto dos Homens. Tá bom? Um abraço, fique com Deus e que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é domingo, dia 6 de outubro de 2019. Domingo, dia do Senhor. Dia de a gente prestar culto, louvor, estarmos na igreja, receber a Eucaristia, receber Cristo dentro de nós. É Cristo que, por amor infinito e pela ação do Espírito Santo, nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo. Então, dia de ir para a igreja, para a missa. E, meus irmãos, o evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 17, versículo do 5 ao 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, podereis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele voltar do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me. Enquanto eu como, bebo, depois disso tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque ele fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando estiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no evangelho de hoje nós temos duas partes aqui no evangelho. A primeira, os discípulos pedindo a Jesus para aumentar a sua fé. Nós também devemos clamar a Deus para aumentar a nossa fé. Eu creio, mas aumentai a nossa fé. É isso que nós professamos quando o corpo e o sangue de Cristo é levantado pelo Padre na hóstia e no cálice. Nós respondemos: eu creio, mas aumentai a minha fé. Nós devemos suplicar a cada dia, porque muitas vezes, quando a gente vai se afastando de Deus, a gente vai perdendo a nossa fé. E por isso que nós devemos ser alimentados a cada dia da Eucaristia, para que nós mantemos firme a nossa chama da fé. A cada dia a fé nossa seja aumentada. E aqui Jesus vai falar para eles: se vós tivesseis fé,
mesmo pequena como um grão de mostarda, dizia a amoreira, que arranca-te daí, e ela se lançaria no mar. Então ela vos obedeceria. Meus irmãos, nossa fé é muito pequena. Deus é tão grande, tão imenso, que a nossa capacidade humana, nós não conseguimos imaginar a grandiosidade de Deus. Se nós vemos esse mundo, nós vemos tantas maravilhas. E quando nós olhamos para o universo, nós nos perdemos. As distâncias, as coisas são tão maravilhosas, as descobertas, quando o homem vai avançando nas descobertas, cada vez mais somos maravilhados pela ação de Deus, pela mão de Deus, pelo poder de Deus. Nós não conseguimos imaginar o tamanho da glória de Deus. Nossos pensamentos humanos são muito pequenos, talvez menor do que um grão de mostarda. Por isso que nossa capacidade de dizer, de fazer, de falar é tão pequena ou nenhuma, porque a nossa fé é muito pouca. E aqui Jesus vai falar também, dá um exemplo para os discípulos daquele empregado que chega do campo e o patrão manda ele se cingir. Para se cingir no tempo de Jesus, eram as pessoas que se amarravam para poder servir. No tempo de Jesus havia pessoas livres, mas havia também os escravos, havia também os servos. E essas pessoas obedeciam. Aquelas pessoas que eram senhores, que tinham uma condição financeira, mandava, não pedia por favor e nem dizia obrigado, eles simplesmente mandavam e as pessoas obedeciam. Se a gente for olhar aqui, pela graça de Deus, pelo tamanho de Deus, Deus que nos cria, Deus que criou tudo que nós conhecemos, nós, como podemos suplicar que Deus nos agradeça, que Deus nos peça por favor? É humanamente impossível isso acontecer. Por isso que Jesus vai dizer, assim também vós, será que vai agradecer o empregado porque fez aquilo que o patrão havia lhe mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizeis, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos esses servos inúteis, fazemos a nossa obrigação e achamos que fizemos demais. Eu vejo muitas vezes quando se fala, eu cumpro todos os mandamentos. Isso é uma obrigação nossa. Nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação. Isso foram os requisitos básicos que Deus nos colocou através de Moisés para que nós pudéssemos ser merecedores, para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. É o caminho a seguir, é a bússola. E aí nós vamos lembrar daquele jovem rico, quando chega Jesus, o que eu dever fazer para alcançar o reino dos céus. Jesus vai dizer que ele cumpra todos os mandamentos. Ele vai dizer, eu já cumpro. E Jesus chama ele e dá um passo adiante na fé, para que ele aumente a sua fé. Ele já crê, ele já pratica, é uma pessoa boa, é uma pessoa do bem. Mas Jesus chama para ele dar um passo adiante na fé. Um passo maior que somente os discípulos deram. As pessoas que verdadeiramente têm Deus na sua vida, verdadeiramente, muitas vezes não são só aqueles cristãos de banco de igreja. Quando são chamados a dar um passo adiante na fé, eles acham que não tem capacidade, não tem tempo, não é para eles, não é esse momento, não é agora, é para amanhã, e arrumam desculpa e não fazem, não cumprem nem a sua obrigação. Somos servos inúteis. Que nós possamos suplicar a nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus Todo-Poderoso, que nos envie o Espírito Santo, para que Ele nos aumente a nossa fé e de servos inúteis nós possamos dar um passo adiante na nossa fé. Senhor meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.